Boas-vindas ao nosso guia de hoje. Vamos pular direto para o conteúdo e mapear aquela descida sombria e inevitável de um personagem rumo à escuridão absoluta. Vamos explorar as mecânicas e a lore riquíssima desse cenário gótico lendário. É literalmente uma jornada visceral que nos mostra como um conjunto de regras consegue criar um nível de horror pessoal e emoções que são, honestamente, super perturbadoras. Então, para começar, a gente mergulha de cabeça nesse reflexo bem sombrio da nossa própria realidade. Estamos falando do clássico cenário gótico punk. Imagina um mundo totalmente definido por noites eternas. Metrópoles que parecem verdadeiros labirintos e ruas muito sujas, sabe? É exatamente aí que monstros reais estão à espreita. Sempre ali no canto do olho. É uma atmosfera incrível que prepara o terreno perfeito para todo o drama psicológico que a gente vai ver. E essa atmosfera pesada nos joga direto numa daquelas constatações que dão arrepios. Nós encontramos o inimigo e ele somos nós. Essa frase bate na veia e estabelece o tema central de toda a experiência. O grande vilão de tudo isso não é uma força externa, uma sociedade secreta conspirando ou um caçador. Não. O vilão absoluto é a própria besta. Aquela força terrível que fica ali, adormecida, só esperando nos recantos mais escuros da alma do personagem, prontinha para assumir o controle na menor demonstração de fraqueza. A nossa estrutura de hoje é bem simples e direta. Vamos passar por 5 pontos-chave. Primeiro, o mundo gótico punk. Depois, a máscara e a sobrevivência. Em seguida, vamos entender como dominar a besta interior, passar pelos antecedentes e laços mortais e, por fim, fechar com dicas sobre como narrar o horror pessoal. Vamos começar com a seção 1, o mundo gótico punk. Para entender quem habita esse lugar, a gente precisa entender o mundo em si. O universo gótico punk não é só a nossa realidade com as luzes apagadas. É um mundo de pura entropia, um lugar muito mais sombrio e corrupto, onde as forças da decadência simplesmente já venceram. A sociedade está moralmente falida, governos não têm salvação e o desespero dita o ritmo das ruas. É uma entropia quase palpável, o cenário teatral perfeito, opressivo na medida certa para ancorar o horror pessoal. Seguindo em frente, temos a seção 2, a máscara e a sobrevivência. Aqui a gente esbarra na dualidade que sustenta tudo. Pensa só, de um lado temos a grande ilusão mortal. As pessoas comuns acreditam com todas as forças que vivem num mundo completamente racional. Para elas, tudo tem uma explicação lógica, e monstros são historinhas para assustar crianças. Do outro lado, o contraponto brutal, a realidade implacável da máscara. Num mundo que busca ser cada vez mais realista e cético, manter essa máscara é um esforço político colossal para esconder que os vampiros existem e puxam as cordinhas nos bastidores. Fomentar o materialismo nas pessoas é a tática perfeita e mais pragmática para garantir que os verdadeiros horrores fiquem restritos ao reino da ficção para a maioria absoluta. O que nos leva à nossa seção 3, dominando a besta interior. É agora que a verdadeira batalha pela alma do personagem começa de fato. E todo esse conflito ético super pesado se baseia em 3 virtudes essenciais: consciência, autocontrole e coragem. Juntas, elas não são só números numa ficha. Elas ditam a força moral e representam aquela barreira mental primária. São, de verdade, a única defesa tangível capaz de segurar os ímpetos bestiais quando as coisas saem do controle. Vamos desmembrar o que cada uma é. A consciência é exatamente o que o nome diz, o seu termômetro interno de moralidade. É a capacidade intrínseca de avaliar a própria conduta e, principalmente, de sentir aquele remorso genuíno. Ter uma consciência alta é o que te salva de abraçar a maldade completa. É ela que impede a pessoa de perder sua humanidade sempre que uma atrocidade acontece. Basicamente é o freio que diz, opa, fui longe demais, evitando um mergulho sem volta na loucura bestial. Aí a gente entra no autocontrole. E como ele funciona na prática é fascinante e, honestamente, é assustador. O autocontrole é a disciplina pura para não explodir num frenesi selvagem. Mas olha só que detalhe mecânico genial. A sua mente nunca consegue superar a deficiência do seu corpo. O autocontrole é limitado fisicamente pelos pontos de sangue disponíveis. Ou seja, quanto mais faminto o personagem está, mais difícil fica resistir aos instintos. É praticamente impossível segurar a onda de violência quando a fome fala mais alto que a razão. E o que representa coragem nessa equação? É a força bruta, a tenacidade para bater o pé e não fugir de pavores ancestrais paralisantes, tipo a luz do sol ou o fogo. Sem coragem, o instinto animal toma conta no pior sentido possível, forçando o que a gente chama de
Hutch Schreck, que é aquele estado de pânico puro, cego e incontrolável. Ter coragem significa manter a compostura em vez de sair correndo e abandonando qualquer rastro de humanidade que ainda sobrou. Para ilustrar essas perdas, a gente tem a hierarquia dos picados, que define os diferentes níveis de humanidade. É uma escala móvel muito bem pensada. Pensa num personagem com humanidade lá no nível 10. Ele vai sentir uma culpa absurda por transgressões mínimas. Mas conforme essa bússola moral vai caindo para os níveis mais baixos, a pessoa se dessensibiliza totalmente. Lá no fundo da escala, a besta já consumiu quase toda a empatia e a mente só vai reagir, só vai sentir remorso perante atrocidades indescritíveis. Quando tudo vacila, a força de vontade entra em cena como a âncora final para suprimir essa besta. E como a gente consegue recuperar essa energia tão vital? O sistema recompensa a interpretação de forma brilhante. Você recupera força de vontade quando age de acordo com a sua natureza íntima, o seu arquétipo psicológico. Também dá para recuperar atingindo um clímax narrativo importante para a história, ou, de forma mais prática, simplesmente descansando durante o dia. Entrando na reta final, vamos para a seção 4, antecedentes e laços mortais. Sobreviver na noite não é só um conflito interno. Você precisa de raízes profundas no mundo físico, e é aí que brilham os antecedentes básicos. O jogo traz opções imensas, um rebanho para ter sempre sangue fresco à disposição, contatos e aliados espalhados pelas ruas e influência palpável na sociedade mortal, além da sua fama e dos seus recursos. E no submundo, a segurança vem de ter um mentor, construir seu status ou buscar o sonhado prestígio dentro do seu clã. Mas como você mantém os NPCs esses antecedentes, principalmente os seus lacaios? Muitas vezes isso passa pelos carniçais, que são mortais alimentados com o sangue do vampiro. Eles ganham força e juventude, mas o preço? O preço é o trauma. Manter esses servos envolve o chamado laço de sangue. E olha, não é lealdade genuína. É uma paixão química, um vício severo, escravidão pura, travestida de devoção. Manter o seu império noturno rodando quase sempre significa estilhaçar as vidas daqueles que estão ao seu redor. E agora, nossa última parte. Seção 5. Narrando o horror pessoal. Aqui vão algumas sugestões bem práticas de como invocar o terror pessoal e a perda da humanidade na hora do jogo. Primeiro, não tenha medo de exigir os testes de degeneração de humanidade. Eles precisam acontecer de forma rigorosa para o desespero ser real. Segundo, preserve o ritmo. Use sucessos automáticos para o trivial e guarde os dados só para os momentos de tensão extrema. E por fim, recompense sempre a verdadeira encenação. Quando alguém sofrer de bom grado pelas falhas morais do próprio personagem, dê experiência. É isso que transforma uma cena comum em um horror inesquecível. Tudo isso nos deixa com uma reflexão muito forte. Considerando esse ambiente de entropia, a fome que nunca cessa e virtudes que são tão frágeis, será que a luta contra a besta é de fato uma batalha para permanecer humano? Ou, no fim das contas, a gente só está adiando a todo e qualquer custo uma descida inevitável para a monstruosidade? Fica aí essa pergunta para a gente pensar. Até a próxima!